Vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando, continuando com esses vídeos. Eu sempre continuando pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Ela é muito importante para nós. Nós precisamos saber os planos de Deus que Deus estabeleceu para os seus eleitos, para o seu povo. E hoje eu quero estudar como entender o batismo de Jesus. Então, esta é uma reflexão que vamos fazer este momento para poder entender como e quem estava sendo batizado ali naquele momento. E eu quero ler alguns textos das Escrituras para me certificar, para poder refletir e trazer este conhecimento a outros. Eu quero ler no livro de Mateus, capítulo 3, e verso 1 até o 3, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado do profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, vemos que João Batista passou a pregar no deserto, dizendo: é chegado o reino dos céus. Ou o rei dos céus estava chegando. E ele, dizendo estas coisas, e Mateus registrando esse acontecimento, ele diz: olha, estes dias foi o que? O profetizado pelo profeta Isaías, que era a voz do que clamava no deserto, dizendo: endireitai o caminho do Senhor, e fazei as suas veredas, porque ali estava chegando o Rei dos Céus, o reino dos céus estava chegando até ali. E diz que, de repente, entre muitos que ele pregava e dizia: arrependei-vos, e até alguns ele chamou de raça de víboras, dizendo: quem vos anunciou ou disse para fugir da ira futura? Quem que vos advertiu? Então disse que, de repente, entre eles apareceu um junto a eles, e diz que este que apareceu, diz que ele viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba. E João, lá no capítulo 1, ele registra que aquele que mandou ele batizar tinha dito que aquele quem ele visse descer o Espírito em forma de pomba, o Espírito de Deus, então este é o que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Então, agora estamos vendo que João era o profetizado pelo profeta, dizendo: preparai o caminho do vosso Deus, porque é chegado o reino dos céus. E diz que quando Jesus se apresentou para ser batizado por João, João disse a ele: eu que careço de ser batizado por ti, e como vens tu a mim? E ele disse: olha, eu não sou nem digno de nem carregar a tua alpaca, a tua sandália. E como eu vou fazer isso sobre ti? Batizar com arrependimento, porque tu sendo o Yahvé, sendo Jeová, eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus disse: deixa por agora. Então, João era o profetizado do profeta Isaías, que diz, lá no verso 40 de Isaías e verso 3, ele diz assim, 40 verso 3 de Isaías, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Então, João estava ali cumprindo uma profecia
anunciando, preparando o caminho da chegada do nosso Deus. Quem estava ali? Segundo a profecia de Isaías, era o nosso Deus. E quando João anunciou, Mateus registrou isto. Olha, este é o anunciado do profeta Isaías, que disse que este João está cumprindo o que o profeta já tinha profetizado. Este tem o caminho, preparando o caminho, vereda, para a chegada do nosso Deus, para que o povo recebesse, porque já havia estas profecias e agora estava sendo cumprida. Quando nós olhamos para estas profecias e até lemos no próprio Evangelho de João, o evangelista, disse ele, num momento em que houve alguma divergência entre os judeus, disse que ele fez até uma azorragem de corda, virou mesa, o dinheiro se espalhou, porque não era para fazer da casa do Senhor uma casa de negócio. Então, diz que quando os judeus viram esse episódio, eles disseram: mas qual é o sinal que tu nos dá? Que tu és o anunciado, és o profetizado? Ele disse: olha, derribai este templo, e em 3 dias eu vou levantar. Então, agora eu começo a entender como entender o período, o momento do batismo do Senhor. Porque ali, quando ele disse que derrubava aquele templo, ou derrubaria aquele templo, fosse derrubado, em 3 dias ele levantava o templo de Deus. Agora, eu estou entendendo que o templo de Deus era o seu corpo, que habitava, porque disse que quem desceu o Espírito de Deus em forma de pomba, repousou sobre ele. É claro que esse texto, o batismo, eu não posso entender em forma literal. Eu tenho que entender como figura, figurado, ou entender como a teofania, porque quando desce o Espírito em forma de pomba, eu não posso entender como literal, porque eu teria que entender que o Espírito seria um pássaro, no literal. E o Espírito não pode ser um pássaro, está no sentido figurado. Então, quem é que estava sendo batizado ali? Quando eu leio ainda o livro de Isaías 40, verso 9 e 10, o que o profeta já tinha dito que ia aparecer alguém que era a voz do que clamava no deserto. E João Batista, já soubemos que era a voz que estava clamando no deserto, dizendo: endireitai o caminho do Senhor, endireitai vereda ao nosso Deus. E no verso 9 e 10 ele diz: tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém. Levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus, e eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Então, agora, quem estava chegando ali? Ele disse: olha, vocês anunciem a Judá, eis aí o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová vem como forte.
anuncia isto em Judá, anuncia isto em Jerusalém. Então, João Batista estava cumprindo e dizendo: olha, aqui é Jeová que está habitando nesse tabernáculo, que foi dito que ele derrubaria, ou fosse derrubado, ele levantaria em 3 dias. E quando nós estudamos sobre o período em que o Senhor foi morto e passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ali se cumpriu que o tabernáculo de Deus foi sepultado, passou no Hades por 3 dias e 3 noites, mas no 3º dia se cumpriu o que ele tinha dito: vocês derrubam esse templo. E eles achariam ou entenderam que o templo que ele falava era o templo de pedra, que era o templo de Salomão, templo de Herodes. Era aquele o templo que eles entenderam, mas o templo de Deus era o seu tabernáculo, era o seu corpo, ali é o templo de Jeová. Então, por isso, como eu tenho que entender, é no sentido figurado, ou a aparição como uma pomba do Espírito de Deus, é como uma teofania de Deus, Deus tomando uma forma até de um pássaro, mas para que João soubesse quem era Jeová, porque lá no livro de Isaías a profecia estava dizendo: voz do que clama do deserto, endireitai vereda ao nosso Deus. Então, aqui passamos a entender que aquele tabernáculo era a habitação de Jeová. E quando João estava batizando, ele estava dizendo: eu estou cumprindo a profecia do profeta, estou anunciando em Jerusalém, estou anunciando em Judá. Aqui está chegando o nosso Deus. É Ele que está chegando o reino dos céus até nós. O Rei dos céus está chegando até nós. Por isso, o Espírito, como uma pomba, está no sentido figurativo e como uma teofania, para que João ele pudesse saber quem era o Yahvé, quem era Jeová. Aqui descobrimos ou entendemos que o templo do Espírito de Deus era aquele tabernáculo que nasceu de Maria, e não era o templo de pedra que tinha sido construído. Era o templo aonde se figurava que viria o templo verdadeiro. Aquele era o de pedra. Agora, o templo que o Espírito de Deus habitou foi um templo de carne. Por isso é que ele diz que o Verbo, que era Deus, que era Yahvé, que era Jeová, se fez carne e habitou entre nós. Meus amados, conheça o templo de Deus, não o templo de pedra, mas o templo de carne, que habitou, que disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há divindade fora daquele tabernáculo. Aqui, então, se cumpriu como entender o templo de Deus. E quem João batizava era o Yahvé, o Jeová do Primeiro Testamento. E agora no Segundo Testamento ele se cumpriu o que o profeta tinha anunciado. E aqui então entendemos o batismo do Senhor como figurado, como uma figura do templo de pedra, agora está no templo de carne, que era o que habitava o Yahvé. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que possamos entender cada dia melhor aquilo que Deus deixou para nós e trouxe na inspiração dos seus profetas,
e cumpriu conforme o seu decreto. Então aqui conhecemos o templo de Deus que ele habitou quando esteve aqui na terra na figura humana. Então aqui concluímos que o templo de pedra prefigurava o templo de carne, que era chamado Jesus Cristo, que era o Yahvé profetizado. Que Deus os abençoe, Deus os ajude. E eu continuo pedindo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e vamos continuar divulgando esses vídeos. Você estará ajudando o crescimento do canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.